Olá, meu discípulo, mais uma aula para a gente dar continuidade aí ao nosso curso. Quero pedir para você mais uma vez aí, esteja com papel e caneta para você anotar tudo que eu vou passar para você. E o tema que eu quero abordar agora é um assunto muito importante para você que vai colaborar conosco no Reino de Deus. Você precisa ter entendimento desse assunto. Nós vamos falar sobre o que realmente é ser um sacerdote. Bom, primeiramente eu quero que você entenda o seguinte, né? Existe também hoje no nosso meio evangélico uma interpretação que somente pastores, quem faz parte do ministério, tem realmente a qualificação para exercer algumas responsabilidades na igreja, né? Como batizar, ministrar ceia, celebrar casamento, fazer reuniões. Porém, eu quero que você entenda o seguinte, eu quero que você seja esclarecido com relação a isso. No passado, realmente isso era estabelecido por meio da lei. Somente os sacerdotes eles tinham autonomia, eles tinham autoridade para fazer a celebração exatamente dos cultos. Então as pessoas elas precisavam dos sacerdotes para que por meio dos sacerdotes elas tivessem acesso a Deus. Mas o que aconteceu? Quando Jesus ele veio aqui na face da terra, ele formou seus discípulos e depois ele orientou seus discípulos para que fizessem a mesma coisa que ele havia feito. E depois nós vamos ver os seus discípulos ensinando, dizendo para a igreja, mostrando para eles o seguinte, que todos nós agora somos sacerdotes. Isso é, segundo Pedro, ele diz o seguinte, né? Nós fomos feitos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Apocalipse capítulo 1, se não me falha em memória, no verso 5, também diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Então hoje não existe mais uma classe sacerdotal, existe sim um grupo sacerdotal. A igreja, toda a igreja é constituída de sacerdotes. Isso é, homens e mulheres que receberam de Deus autoridade para desempenhar o seu papel no reino de Deus. Bom, e o que se difere do ministério? O ministério existe para treinar os santos a desempenhar o serviço ministerial. Em Efésios capítulo 4, depois de um outro vídeo eu vou falar isso de forma mais pontual para vocês, diz lá o seguinte, que Deus deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Significa que o ministério ele existe para treinar os santos para exercerem a obra do ministério. E é assim, todos nós, como igreja, exercemos esse papel. Então, a missão, né, de desempenhar no reino de Deus, de desenvolver a obra no reino de Deus, a missão de cumprir certas responsabilidades, não é exclusividade somente agora do ministério, mas é responsabilidade de todos. E o ministério treina os irmãos para fazerem isso. Então, eu gostaria de dizer para você o seguinte, você hoje é um sacerdote. E o que você precisa entender com relação a ser um sacerdote? Você precisa entender que tudo que você for aprender, você vai aprender para se exercitar. Isso é, o ministério dá o exemplo para você copiar. Então, automaticamente, você pode fazer o que o ministro faz. Você pode batizar, você pode ministrar ceia na sua casa, num grupo familiar, você pode orar pelas pessoas, você pode apacentar, você pode aconselhar, você pode expulsar demônios. Então, na realidade, todos nós recebemos de Deus essa autoridade. O que eu estou fazendo como ministro do Evangelho é treinando você para fazer o que eu faço. Então é interessante você entender isso, exatamente pelo fato de, no nosso meio evangélico, existem segmentos, grupos, que na realidade eles não permitem, né, que os discípulos ou que os crentes das suas igrejas tenham a condição de desempenhar esse papel, como, por exemplo, batizar uma vida. À luz da Bíblia, quando nós acompanhamos lá nas Escrituras, nós vamos observar que Jesus ele disse para os seus discípulos para que eles fizessem mais discípulos e batizassem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos vários registros de batismo e alguns deles de pessoas que não eram ministros do Evangelho e estavam ali exercendo o batismo, como Ananias, que batizou Paulo, é um texto que a Bíblia relata lá em Atos dos Apóstolos, e outros exemplos também. Então isso nos mostra que na realidade o batismo não é uma exclusividade somente de quem está no ministério, mas para todos. Isso é um exemplo que você hoje como sacerdote, você pode fazer tudo o que eu faço. E o meu papel é treinar você para fazer o que eu faço. Mas no outro vídeo eu vou estar explicando isso de uma forma mais esclarecedora, de uma forma mais pontual para você estar entendendo. O importante é que você entenda que você hoje é um representante de Deus, sacerdote, ele é um representante de Deus. Como sacerdote você representa Deus aqui na terra. Isso é, você representa Deus na sua família, você representa Deus no seu trabalho, você representa Deus na sua cidade, você representa Deus na sua nação. E eu quero que você tenha esse entendimento para
para que em nenhum momento você se sinta impedido de desempenhar ou desenvolver ou realizar alguma coisa na obra de Deus, tendo em vista que possa existir na cabeça de alguns conceitos antigos, dizendo, mas eu não posso fazer isso porque eu não sou pastor, eu não posso batizar porque eu não sou pastor, eu não posso ministrar uma ceia na minha casa porque eu não sou pastor. E na realidade eu quero desconstruir esse conceito distorcido, porque à luz da Bíblia isso não é a realidade. Todos nós podemos fazer tudo aquilo que o ministério faz. E o ministério treina você para fazer isso, tá ok? Então eu quero que você guarde essa informação, que você entenda isso com muita clareza, porque é importante que você, daqui para frente, ao se tornar um líder, saiba que você vai nos observar como pastores, vai nos copiar. Isso é, ser nosso imitador. Como diz Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo disse para a sua equipe, as pessoas caminhavam com ele para que imitassem. Isso é, tudo que ele fazia, aqueles que caminhavam com ele deveriam fazer também. Então, o que eu quero que você aprenda isso, para que você se torne um sacerdote perante Deus, seja um sacerdote na sua comunidade, seja um representante de Deus onde você mora, tá bom? Esse é mais um vídeo que eu estou falando sobre esse assunto que é muito importante e eu quero que você guarde essa informação. Deus te abençoe, fique na paz.